Olá, boa noite. Vamos ver quem vai chegar aí, mas ao mesmo tempo eu já vou começar a falar. Hoje tem muita coisa para ser dita, então eu compilei, né? Eu preciso ser breve porque eu compilei um assunto, um tema aqui que foi muito bem votado, foi bem difícil a votação. Era entre seletividade alimentar e praxis, e seletividade alimentar ganhou por 10% de diferença. Então a nossa próxima live vai ser sobre praxis, né? Será sobre praxis. Quero saber quem está online aí, da onde vocês são, de onde vocês estão falando. São terapeutas, mães, pais, avós, tios? Estão me ouvindo direitinho? Vivian? Então, e aí, gente? Vamos lá, vamos chegando para eu começar a falar aqui, porque hoje eu tenho que ser super breve. Vou deixar a live salva por 24 horas. Angra dos Reis, mãe, legal, legal, muito bom. Vou deixar a live salva por 24 horas, mas na verdade ela existe até para a gente conseguir interagir, fazer as perguntas. Então quem assistir depois já perder a chance, né, de fazer as perguntas é, e aproveitar o que a live disponibiliza para gente aqui nesse momento, né, essa proximidade. É, olha, o pessoal tá chegando, tem mais gente chegando aí. Eu acho que eu só vou dar uns 5 minutinhos, né, e começar a falar. Tem mais alguma mamãe aí? Terapeutas? Tem um time de vovós e vovôs também. O tema que a gente vai falar hoje é muito complexo. Eu não sei quem que vai entrar aqui que já foi em alguma palestra minha sobre seletividade alimentar, ou quem está entrando já viu, né, em algum momento a palestra de seletividade alimentar e não conseguiu ir, né, nessas oportunidades. Mas esse ano acho que eu dei 3 palestras, 3 vezes a palestra de seletividade alimentar, e no ano que vem eu pretendo continuar. Eu dei em Minas, dei no Rio, e no ano que vem eu pretendo continuar com a palestra, porque está sendo muito legal, está sendo muito legal mesmo. Então não sei quem vai entrar aí que já viu em algum momento isso, a palestra. E aí a próxima live vai ser sobre praxis, que foi a disputa entre seletividade alimentar e praxis da outra live que foi escolhido por vocês o tema. Então também isso é importante. Hoje, se tiver alguém aqui que também tenha, né, a ideia ou sugestão, é só avisar que eu pego as sugestões e depois jogo para enquete. E aí é assim que a gente define democraticamente. A galera ainda tá super entrando aí. Quem mais está no grupo? Mais algum terapeuta? Mais algum papai? Alguma mamãe? Já tô vendo mamãe nossa aqui, hein? Oi, William, tudo bom? Já vi mamãe nossa entrando aqui também. Hoje nós vamos falar de seletividade alimentar. Seletividade alimentar, o que é isso? Que termo é esse? Meu filho não come. Meu sobrinho, olha lá, tem mamãe aqui, Aline. A criança não come. Conta sim. Filho não quer comer. Meu filho não quer comer. E aí, o que eu faço? Vamos estudar, vamos falar hoje sobre isso. Crianças seletivas. O termo, causas, o que fazer. É verdade, esse assunto é muito interessante. Eu vou começar a falar um pouquinho, né? Que eu esperei nem esperei 5 minutos, já. Quase 5, né, gente? Eu vou falar um pouco porque vai ficar salva, né? Só proteína. Eu vou falar um pouquinho até dos meus pequenos, né? Dos pequenos que estão com a gente lá atualmente, e como a gente vem trabalhado, como estamos trabalhando e qual é o prognóstico
né? Quando a gente fala de coletivo, né? Claro, cada criança é de maneira individualizada, individual, mas hoje a gente vai falar aqui de seletividade e o que esperar e o que fazer, como agir. Porque às vezes as pessoas não têm nem noção do que seja seletividade alimentar, para quem vai recorrer, qual o tratamento, e muita gente fica correndo, dando giros e voltas do mesmo ponto e não sai dali, não sabe. Eu sou terapeuta ocupacional, tenho certificação em integração sensorial, tenho outras especializações como saúde mental. Mas até às vezes eu percebo que para uma criança seletiva chegar lá, chegar para mim, chegar para as meninas, já passou por vários outros tratamentos e os pais chegam geralmente bem cansados e até desesperançosos. Oi, Edneia, tudo bem? Isso quando não tem um acolhimento correto, né? E um direcionamento correto. Então, vamos falar sobre isso. Quais são esses profissionais que trabalham com a seletividade alimentar também e transtornos alimentares, né? Vamos falar disso. Quem são esses profissionais? Vamos começar? Todo mundo muito animado aí? Ó, agora foi em 5 minutinhos. Eu falei que era só 5 minutinhos, que hoje tem muita coisa pra falar. E eu quero interagir muito hoje com vocês. Pra depois a galerinha que assistir ver que essa turma aí fez bastante pergunta e ficou sem nenhuma dúvida. Vamos ver como vai ser o time de hoje, porque o time do processamento sensorial tava bem animado. E no final tem novidade, hein? Vamos lá, gente. Seletividade alimentar. Quando a gente fala de seletividade alimentar, antes a gente está falando de alimentação, tá? Isso surgiu até muita dúvida quando comecei a dar a palestra e capacitar alguns grupos, pequenos grupos e até supervisionar alguns casos terapeutas. Deu muita dúvida, né? Nossa, seletividade alimentar, terapia ocupacional, mas terapia, alimentação e a nutrição? Calma. Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de uma atividade que exige todos os sentidos do nosso corpo, né? Quando a gente aprende lá na escola, na minha época foi na 7ª série que eu aprendi, audição, o paladar, o olfato, lembra dos sentidos? Então, a alimentação ela vai envolver todos os sentidos e, gente, pensa... Se a gente está falando de sentido, pensa no sentido intrínseco, né? Nos órgãos, nas vísceras. Olha só como é complexo. Esse tema que a gente vai falar hoje aqui é muito complexo. Eu sempre canto aquela musiquinha, parece fácil, mas é difícil. Então, exatamente isso. É muito complexo falar de alimentação. Então, eu estou dizendo aqui que é uma atividade complexa e que vai exigir todos os sentidos, inclusive a parte intrínseca, as nossas vísceras, os nossos órgãos, né? Então, quando a gente fala de seletividade alimentar e a gente fala de seletividade alimentar na infância, porque tem adultos que são seletivos, tá? E que demoram anos para descobrir isso, e quando descobrem que são seletivos, falam, cara, eu não acredito que eu sou seletivo e vivi uma vida inteira quase, né, dentro da seletividade. Então, quando a gente fala de infância, nessa infância, eu preciso ser muito enfática com vocês quando eu falo de primeira infância. Nos primeiros 2 anos ali da criança é muito importante, porque dá esse processo neurológico, esse processo todo, essa maturação neurológica, e vai interferir diretamente na alimentação. Então, papai, mamãe, né, marido terapeuta que está aí no grupo, pense bem nos 2 primeiros anos. Ah, mas Ana Clara não teve nada nos 2 primeiros anos, foi tranquilo nos 2 primeiros anos, comia de tudo e de repente parou de comer. Ok, mas a gente está falando de coletivo aqui, né? Está falando da seletividade como um todo. Pense nos 2 primeiros anos, esses 2 primeiros anos eles são de extrema importância, não só para alimentação, tá, gente? Como eu estou falando aqui dos sentidos, dessa maturação neurológica, né? Dos sentidos, então pensem na primeira infância sempre. Então, eu falei isso, que é uma atividade complexa, que exige em todos os sistemas, falando até de órgãos, nas nossas vísceras, né? Porque é muito difícil falar disso, tá? Mas, e aí, quando a gente continua falando de alimentação, me vem à cabeça a definição
o que que o Google fala sobre alimentação. E aí eu fui olhar no Google, o que que o Google diz. Todo mundo faz isso, todo mundo vai no Google para ver o que que o Google tá falando. E aí quando eu acessei o Google, né, me perguntei o que que o Google está falando, eu vou ler para vocês. O Google diz que a alimentação é o abastecimento renovado do conjunto de substâncias necessárias à conservação da vida e sustento. Então, vem para abastecer, promover, fornecer. Então, a gente consegue entender que é o nosso combustível de vida, a alimentação, né? E o ato de alimentar nos primeiros anos, algumas mães se sentem muito culpadas, porque no período de amamentação, algumas crianças recusam, não fazem, né, aquele período da amamentação adequado. Então, muitas mães têm várias questões, até psicológicas, por conta desse primeiro momento, do ato da alimentação. Meu filho não mamou, a introdução alimentar não foi legal, eu tive muito problema com a introdução alimentar. Então, a mãe sofre muito também nesse período. Papais também sofrem muito, mas a mãe, ela sofre de imediato, até porque ela tá ali nessa função de promover, de prover a vida através do alimento. É a primeira relação, uma das primeiras relações que ela vai ter com o bebê, de aproximação. Então, isso falando de alimentação, tá, gente? Eu tô começando do começo, falando de seletividade alimentar, falando de alimentação. O que é alimentação, definição de alimentação, que é uma atividade complexa, de extrema complexidade, que envolve todos os sentidos, tá? Então eu fiz um pequeno resumo, compilei um pouco o que significa alimentação, vai muito além disso. Na verdade, é mais um resumo, uma maneira de passar um pouco do que eu coloquei, propus na palestra. E aproximar isso e fazer com que as pessoas entendam que é muito difícil, não é simples, não é tão simples, não é eu vou botar o chinelo ali do lado da mesa e ele vai comer. Seletividade alimentar está falando além. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. A introdução alimentar do Pedro foi péssima. Aline, sofre muito, é muito sofrimento para a mãe nesses primeiros momentos, nos primeiros meses e até a introdução alimentar. Por isso que é importante pensar nesse histórico sempre. Não é só falar de seletividade alimentar ou caracterizar a criança como seletiva sem pensar em todo um histórico, sem pensar na alimentação. Precisamos analisar e perceber muito todos os sinais. Às vezes a gente está num caminho e de repente passou uma informação muito pequena que era para o outro caminho. Então é muito sofrimento para a mãe. Quando eu falo dessa relação, muitas mães trazem esse sofrimento. Então, por que a terapia ocupacional foi um questionamento que eu achei muito interessante uma vez numa divulgação. Nossa, TO falando de alimentação, nossa, terapia para criança comer, não estou entendendo. Então eu falei de alimentação, agora eu vou falar um pouquinho da terapia ocupacional e a seletividade alimentar. A terapia ocupacional, ela trabalha com atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. Nós, terapeutas ocupacionais, trabalhamos com as habilidades, com os componentes, né, do desempenho ocupacional, de como você está fazendo uma atividade, se você está bem, se não está bem. Então, o terapeuta ocupacional, ele age de maneira exclusiva, temos resolução sobre isso, nas atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais e tecnologia assistiva. Quando eu falo de atividade básica de vida diária, por um exemplo, botando um exemplo hoje, bem aqui, bem próximo, comer. Comer é uma atividade de vida diária. A atividade instrumental de vida diária é fazer a comida. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem o poder de agir com exclusividade dentro dessas atividades, tá? E fazer as adaptações, enfim. Tem resolução. A gente sabe que às vezes acontecem muitas confusões, mas é o terapeuta ocupacional que vai trabalhar com as atividades de vida diária e as atividades instrumentais, tá? Fazendo a análise da atividade. Então, a gente quando recebe uma criança com transtorno alimentar, uma criança
que tenha alguma atividade básica de vida diária afetada, vamos analisar a atividade para chegar num ponto de tratamento, num plano de tratamento, tá? Então, por isso que a terapia ocupacional fala de seletividade alimentar, é por isso que a terapia ocupacional trabalha com a seletividade alimentar. Eu só estou explicando porque foi um tópico que apareceu que foi muito interessante numa divulgação, acho que foi uma nutricionista questionando, e eu acho que vale a pena a gente sempre falar, tá? Então eu expliquei sobre a alimentação um pouco, né, que eu tô compilando aqui a alimentação, tô falando sobre a terapia ocupacional e a alimentação, qual é essa relação que a gente tem, né, uma relação maravilhosa. Eu gosto muito de falar sobre seletividade alimentar e alimentação. E agora vamos começar a falar mais sobre o nosso tema, seletividade alimentar. O termo, né, seletividade alimentar. Quando a gente usa seletividade alimentar. Olá, Mônica, tudo bem? Quando a gente usa o termo seletividade alimentar. Alguém sabe o que significa esse termo, seletividade alimentar? Ou algumas pessoas estão se perguntando, então assim... Nossa, eu tô aqui só para saber o que é isso. Alguém aí sabe ou não sabe? Se não souber, pode falar. Não sei. Eu preciso que vocês me digam. Se vocês não sabem, se vocês sabem. Ah, não, tô aqui porque meu filho tem dificuldade para comer e achei interessante e tô aqui para assistir. Ou então, não, sou profissional e preciso saber mais sobre isso. Eu preciso desse feedback de vocês. Eu quero saber, vocês que estão aqui, se vocês sabem do que eu tô falando. Ou não. Eu tô aqui para descobrir o que é. Vocês sabem o que é seletividade alimentar? Eu demorei um tempo para saber que eu sou seletiva. Eu tenho seletividade alimentar. Aline, foi mesmo. Descobrimos juntas isso aí então, hein? Foi mesmo. E às vezes a gente descobre, né? E é bom descobrir o que é seletividade alimentar. Quando a gente descobre e fala, nossa, então era isso, o tempo todo era isso, não acredito. Mas é melhor do que viver muito tempo sem saber o que é seletividade, né? Thalita, descobrimos isso, seletividade. Gente, seletividade alimentar, o termo seletivo, é para dizer que a criança, ela... pode não experimentar nenhum alimento, é aquela criança que diz que não gosta. Ah, eu não gosto disso, e nunca nem experimentou, tá? Ou uma criança, às vezes, que teve já o contato com o alimento e parou de ter o contato com o alimento, mas geralmente são crianças que têm, como eu vou dizer, um número bem limitado de alimentos, um cardápio bem restrito de alimentos, sempre comem as mesmas comidas. Geralmente é assim, quando descobre o filho, às vezes descobre o pai ou a mãe, né, Aline, que tá dentro do quadro da seletividade. Então tem um número restrito, é um cardápio bem restrito. O termo de seletividade é para descrever isso, um número bem restrito. E a criança, quando a gente está falando de seletividade alimentar na infância, né, e até pode ser na vida adulta, apresenta reações bem negativas ao alimento, aos alimentos que não fazem parte desse cardápio, né? Muitas vezes até alimentos que já estão nesse cardápio, reações negativas bem fortes, e faz os pais se preocuparem bastante com relação a isso, tá? Então isso significa o termo de seletividade alimentar. Quando eu comecei a estudar a seletividade alimentar, eu já estava, né, trabalhando com a integração sensorial, com as crianças, e foi surgindo a seletividade alimentar para mim. Eu não peguei um livro e descobri o que era seletividade alimentar, ou digitei na internet para descobrir o que era e apareceu. Na verdade, foi trabalhando, foi na minha prática, e quando eu comecei a estudar mais e mais e mais, eu descobri a seletividade alimentar. Fê, fala da diferença entre criança seletiva e aversiva. Sim, vou falar. Pode deixa comigo, vou fazer o trabalho de casa certinho. E aí eu comecei a perceber na minha prática a quantidade de crianças que estavam chegando dentro desse quadro, desse perfil. Poucos estudos e dados que me traziam sobre, né, a temática, eu não conseguia fechar
muito isso, né, quando eu começava a fazer a pesquisa, comecei a perceber sobre a intervenção precoce, a necessidade, a importância da intervenção precoce, que é um pouco falado no nosso país, infelizmente. E aí comecei a escrever e querer falar isso para as pessoas. Então, a seletividade alimentar foi surgindo assim. O termo, quando a gente fala de seletividade alimentar, é sobre essa reação negativa, uma reação muito forte ao alimento. Às vezes, é isso mesmo, Thalita, às vezes algumas crianças fazem sim a ânsia de vômito, são alguns sinais. Ânsia de vômito, não suportam o cheiro, às vezes elas, não é nem o cheiro, né, nem o olfato, vem o prato e tem ânsia de vômito, ou tem outras reações, né, negar, ou vem o choro, de maneira bem emocional também pode aparecer nessa uma das reações. Só que o termo, gente, como a Fernanda estava já começando a colocar aí pra gente, de seletividade alimentar é bem diferente de preferência. Ora, a preferência é uma coisa, eu posso preferir alimentos mais salgados, doces, alimentos mais quentes, alimentos mais moles. Eu tenho minhas preferências, eu amo comer alimentos mais molinhos do que alimentos mais duros, crocantes. São preferências, são alguns sabores do paladar, você vai determinando algumas preferências, que é diferente do termo de seletivo. O seletivo é um número restrito, não consegue expandir às vezes aquele cardápio, age de maneira seletiva. Então, é muito importante falar disso, que preferência é diferente de seletividade. Ele só gosta disso, daquilo. Vamos tentar ver o que tem em comum entre esses alimentos que ele escolhe, se de repente é uma preferência, porque às vezes não é seletividade. Eu tô olhando aqui os comentários para ver o que a galera tá falando. Sim, alguns pacientes vão começar a aprender a apresentar isso e você, Júlia, vai precisar estudar bastante sobre isso, sobre essa temática, porque é muito difícil. Mas. E o Miguel tá assistindo? Oi, Miguel! Tudo bem? Da outra vez o Davi assistiu um vídeo e ficou interagindo comigo. Então, Júlia, você vai precisar estudar bastante, mas vai ser muito bom. Você vai poder conseguir trabalhar muito bem com seus pacientes. A seletividade, em alguns momentos, ela pode causar uma falta de apetite por um enjoo, pelas reações que a criança tem. Mas ela não tem, em muitos casos, ausência de apetite, não. A criança sente fome. Muitas vezes, até alguns pais falam: ai, Clara, eu já deixei ele sem comer 30 horas e ele não comeu, porque eu queria que ele comesse um alimento e ele só queria um biscoito ou então uma sopa, e aí ele deixou de comer. Ficou 30 horas sem comer. É muito comum eu escutar isso quando algumas famílias chegam com a criança seletiva, até descobrir que era a seletividade alimentar, tá? Então, acaba que acontece isso sim. A criança seletiva, ela tem um número restrito de alimentos. A preferência, você precisa entender e associar como ela faz essa preferência dos alimentos. Ela não consegue, a criança seletiva, ela não consegue muitas vezes, na maioria das vezes, expandir o cardápio. Muitos pais acabam fazendo isso, deixando as crianças até com fome, sem comer, porque podem acreditar, como outra colega falou assim, eu não lembro o nome, não consigo ver o nome, não falta o apetite, a criança está com fome, mas ela não come, ela não vai comer. E é muito difícil, é muito sofrimento, né? Quando começam os pais a tentarem e vão nessas mesmo de estratégias, eu vou fazer isso, vou botar o chinelo do lado, vou deixar sem comer. É muito sofrimento, não só para a criança, como para o pai, para a mãe, que está ali tentando, né, fazer com que a criança coma. E como eu falei aqui da definição do Google, né, da vida, da importância da alimentação. Pedro, 33 horas sem comer, foi mesmo. O Pedro, 33, nossa. Então acontece, tá, gente?
Vou falar também das causas, tá? Das causas hoje. Eu fiz um resumão, igual da outra vez que a gente falou de processamento sensorial, eu fiz um mega resumão, tentando dar uma amassadinha em todo o conteúdo que a gente tem para falar hoje. Então, depois a gente tá programando aí a equipe, as meninas, eu e as meninas, de deixar todos os resumos das lives para vocês, que foi decidido na outra live, isso. Então, por isso que é importante participar, para as decisões. Então, vamos lá. Eu falei da seletividade, eu tô olhando aqui o resumão, mas eu não vou mostrar porque ficou muito legal para vocês. Meu filho não come. É uma das queixas mais frequentes que chegam nos consultórios, né, dos médicos, pediatras e médicas. É uma das queixas mais frequentes. Vendo a literatura e conversando com colegas pediatras, é uma das queixas mais frequentes que chegam em consultório e que cada vez mais nós precisamos falar sobre isso, porque muitas pessoas e adultos crescem com a seletividade alimentar, com sofrimento e não sabem o que é. Cerca de 10 a 25% das crianças têm transtorno alimentar. Eu acho um número grande e que está em uma crescente, porque essa pesquisa que eu li sobre essa porcentagem, se eu não me engano, já tem uns anos. E, como eu falei, são poucos dados, né? Poucas pesquisas. Então, eu acho que já cresceu numa velocidade gigantesca essa porcentagem e é preocupante porque às vezes não tem um plano de tratamento para isso, mas agora depois dessa live a gente vai entender que tem sim, tá? Não tem um plano de tratamento. Quando você chega para pedir ajuda para uma pessoa, ela não sabe nem para quem te indicar. Só que existe uma coisa também que me chama muita atenção quando eu comecei a fazer pesquisa sobre seletividade alimentar e as definições do termo, que pouco entendemos sobre transtornos alimentares, sobre síndromes que envolvem questões referentes à alimentação. E é muito complicado pensar que nós ignoramos muitas coisas, como, por exemplo, a anorexia, a bulimia. Ana Clara, a gente está falando de infância. A gente tem anorexia na infância, sim. Existem transtornos alimentares na infância. Então, às vezes a criança está sofrendo, né, de um transtorno alimentar, ou ela tem uma síndrome que tem talvez uma comorbidade, e não é falado, ou então chega e a criança rotulada, ele é muito ruim para comer. E a criança, ela assume esse papel, né? Porque se estão falando o tempo todo que eu sou isso, chega no final do dia que eu tô acreditando. Se eu chegar amanhã lá na sala com as meninas, e elas sabem disso, falando que eu sou loura, eu vou sair de lá falando, gente, eu acho que realmente eu sou loira. Então a criança, ela assume o papel. Tudo que é dito para a criança, né, ela vai acreditar. Então, é muito ruim para comer, ele é muito ruim para comer. E pouco a gente entende de transtorno alimentar e síndromes. E a gente, às vezes, acaba rotulando isso. Eu coloco isso no geral mesmo. Porque eu não gosto de trazer isso assim, vocês e eles. Não, nós trazemos isso. Então, é importante entender sobre transtornos e síndromes alimentares que envolvem a alimentação, até para não rotular uma criança de seletiva alimentar, sendo que a criança às vezes não é seletiva alimentar. Eu recebi uma vez um caso que aparentemente era seletivo e não era. A criança não era. Ela tinha uma outra questão e eu tive que fazer um encaminhamento para Mari, não sei se está aí, fonoaudióloga, nossa parceira, para trabalhar com a criança dentro, né, da especialidade dela, porque não era a seletividade em si. Então, precisamos nos manter alertas antes até de qualquer rótulo ou dizer é seletivo, ele é seletivo ou não é seletivo. Porque tem preferências também, e isso não pode ser confundido. Eu acho também importante falar aqui hoje, que eu já tinha, né, fixado aqui na mente também para falar para vocês, sobre o ambiente. A criança seletividade alimentar é refluxo. A criança seletiva, ela
vive muitas vezes em um ambiente seletivo. Então, quando alguma criança já chega para mim com a seletividade alimentar ou com algum transtorno alimentar, eu sempre converso muito com os pais para saber também desse ambiente, qual é o perfil da família, qual é o perfil dos pais, para entender se é uma seletividade alimentar em si, se não é, se existe mais alguém nessa família que tem essa característica, e eu vou falar sobre isso, genético, tá? Sobre essa genética. Então eu converso com essa família para saber, então, para entender o perfil o perfil da criança. Os papais sabem aí que preenchem lá o perfil da criança e o perfil dessa família. Eu preciso casar isso e entender. Para muitas vezes acontecer que nem a Aline falou, eu descobri que eu também era seletiva, tá? Porque pode ser uma questão genética, principalmente quando a gente está falando de paladar, de papilos gustativos, estamos falando de herança, de genética também. Então eu preciso entender esses dois perfis. Então profissionais que estão aqui também no grupo, fiquem atentos a isso, a criança seletiva, o perfil da criança e o perfil da família, porque muitas vezes a gente olha muito para a criança já querendo correr com o tratamento e acabamos esquecendo de olhar para a família. Cibele, sim, é uma das causas, eu vou falar sobre isso. A criança seletiva, na maioria das vezes, rejeita o toque e a texturas diferentes, Cibele. É uma das causas também, eu vou falar. Val, acho que é Val, né? Val, vou falar. Nas causas, eu vou falar sobre isso. E Carol também, eu vou falar, todo mundo já acertando já qual é o próximo tópico que eu vou falar sobre as causas. Muito legal isso. Então, esses são os perfis que precisam ser analisados e até um histórico. Quando eu descobri que eu tinha uma questão aí, né, na seletividade, né, uma questão hiper olfativa e gustativa, eu escrevi um pouco sobre a minha família. Sobre o perfil da minha família, e aí eu consegui ver que eu tenho um primo que tem um refluxo gastroesofágico, uma tia que tem também várias questões alimentares e um perfil parecido com o meu, e por aí vai. E quando eu descobri isso, eu falei, nossa, caramba, como a gente às vezes não olha uma coisa que está ali do nosso lado. Então é importante olhar também para a família como um todo. E quais são as causas, gente? Agora falando de causa, que o pessoal já está super na causa. A causa da seletividade alimentar. Alguém já acertaram uma das causas, que é a base sensorial. Eu preciso dar parabéns aí a galera que está super antenada, que acertou. Alguém mais arrisca em dizer o que vocês acham que pode ser a causa disso? A causa da seletividade alimentar? Alguém mais aí arrisca? Do que seja, além da base, né, da questão sensorial, da disfunção sensorial? Tô orgulhosa, o pessoal tá empenhado. Além da disfunção sensorial, né, qualquer transtorno e questão alimentar pensado, óbvio, né, na disfunção sensorial, existe também trauma, e é da boa. Trauma entra, sim, como questões psicológicas e comportamentais. Disfunção sensorial, questões psicológicas e comportamentais. Acertaram, ó, já acertaram 2. Eu tenho mais 2 aqui, ó, pra falar. Alguém mais acerta? Disfunção sensorial, questões psicológicas, né? E comportamentais, sim, Val. Também, Perla, mas não entra como causa, vai mais numa consequência e o desgaste, né, desse sofrimento que a gente estava falando, que da alimentação, desde os primeiros anos, meses, horas de vida, da relação que a mãe tem com o bebê, né, da alimentação.
do sofrimento que tem quando a criança não aceita, faz a recusa desse alimento. Então, muitas vezes a família acaba desistindo, acaba dando o que tem de imediato e até aquele cardápio restrito, só come arroz com feijão, então eu só vou dar arroz com feijão porque eu tô cansada de trabalhar em cima disso, de pensar em mil estratégias sobre isso, porque é muito cansativo, disfagia. Fê, muito bom. Então, eu separei aqui algumas causas para vocês: disfunção sensorial, componentes psicológicos, tá? Que o pessoal acertou também, maturação neurológica. É muito importante falar de maturação neurológica também, é uma das causas, e disfunção motora, tá? Disfunção motora. Então, são uma das causas de crianças com seletividade alimentar. Verdade, Aline, é muito cansativo e aí acaba alguns pais ficando alguns anos no arroz com feijão e também por não saber a quem recorrer, a quem chegar e pedir a ajuda. Sim, Fê, refluxos, questões gastrointestinais tem bastante, então às vezes a gente pede para a criança fazer um rastreio e no gastro, fazer um rastreio gastrointestinal, porque é muito importante fazer esse rastreio, muito mesmo. Às vezes passa muito despercebido e é muito importante. É complicado. E cozinhar à toa também, né? Acho que Laís. A questão motora. Pode ser a motora global ou não. Tá? Fazer comida só à toa realmente de sofrer e jogar comida fora. Então falamos das causas, mas lembre-se, eu falei de algumas causas aqui, algumas pessoas também, colegas, queridas, foram jogando outras. Lembre-se que essas causas, elas podem existir de maneiras separadas ou elas podem se coexistir e nos confundir. Então pode uma somar com a outra, né? Não tem muito aquele negócio de cada um no seu quadrado, elas podem coexistir e confundir muitas vezes o terapeuta que está trabalhando, o médico que está trabalhando ali, atuando com o filho de vocês, porque, como eu falei no início, é muito complexo, envolve muita coisa. Eu vou falar também das questões respiratórias e cardíacas no Certifique-se. A gente precisa certificar isso, das questões da gastro e das respiratórias e cardíacas, que a gente acompanha muito, né, Fernanda? A gente acaba vendo muito isso e é muito importante, porque não pode passar despercebido e batido. Então, eu falei um pouquinho das causas e quais são esses indicadores que tem aí dentro da seletividade alimentar. Os indicadores, gente, existe um grupo de risco, que a gente precisa falar desse grupo de risco. São crianças prematuras, crianças que têm um refluxo, como a Fernanda estava falando, a questão do refluxo. São crianças com síndromes, por exemplo, síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Vou citar só alguns, eu podia citar aqui mais de 10 para vocês sobre esses indicadores desse grupo de risco, mas eu separei só alguns, até porque já tem um tempinho que a gente está aqui falando e eu não posso falar muito. Se você quiser continuar nesse tema, fique ligado porque vai ter palestra e é importante a presença de vocês nessa palestra. E grupo de estudo também. Então tem esse grupo de risco e que é pouco falado, principalmente com crianças prematuras. É pouco falado, é pouco indicado, encaminhado para terapia, para o trabalho terapêutico. E eu li um estudo americano e que dizia que 80% das crianças que estão dentro do espectro apresentam seletividade alimentar, um quadro seletivo de seletividade alimentar ou transtornos alimentares, né, associados. Até não dentro desse termo, né, desse número restrito, mas questões alimentares relacionadas, tá? É um número altíssimo, volto a falar, é um número muito alto, tá? Sobre esse grupinho aqui que eu tô falando. Sim, Aline, na sua casa foram vários problemas
que ocasionaram a questão da seletividade do Pedro. Várias mesmo. Então, falamos de indicadores, preciso dizer também para vocês que é muito importante o trabalho terapeuta, família e criança. É muito importante. O terapeuta está trabalhando com a criança em cima dessa demanda, tem um plano de tratamento, ele diz o que ele trabalhou para vocês, ele vai lá, pede para a criança às vezes levar alguma coisa para terapia. Papais, repitam isso em casa, lembre de levar para terapia o que o terapeuta solicitou. Isso é muito importante, faz parte, às vezes não precisa nem levar nada, o terapeuta já preparou, já comprou, já fez a atividade, dê sequência em casa a essa atividade. Isso é muito importante, a gente sabe que é cansativo, mas é muito importante que a família dê sequência, e a criança também é muito importante, essa relação que ela vai construindo, esse vínculo na terapia. Eu precisava falar isso também. Tá? Eu sei que é meio batido, é clichê dizer isso, mas é o que acontece. Quem tá aqui no grupo, que tá com a gente lá, sabe bem disso. Quando a gente pede para levar alguma coisa, ou quando a gente manda uma foto da atividade, e às vezes até tem famílias que têm grandes iniciativas e elaboram atividades, e a gente fica mega feliz e mega surpreso com a iniciativa da família e o ânimo, né? A live vai ficar disponível por 24 horas e a gente vai salvar a live também para depois disponibilizar, mas em 24 horas ela vai ficar disponível sim, tá? A questão sensorial, a disfunção sensorial é uma das causas, Carla, sim, da seletividade alimentar. Acho que você está querendo saber mais um pouquinho dessa questão sensorial. A criança às vezes pode apresentar uma defensividade tátil, ela pode não tocar em texturas, recusar texturas, o toque. Às vezes eu não estou falando na boca, eu estou falando do toque com algumas partes do corpo, porque a gente toca, algumas crianças tocam e levam a boca, e às vezes nós tocamos. Para falar de dentro, né, da boca, precisamos falar também de fora. Então, são algumas crianças que fazem essa recusa, têm a defensividade tátil, ou então tem uma hiper resposta gustativa, né, o paladar da criança, ou olfativa, ou o visual, tá? Já acompanhei crianças que, se apagando a luz ou diminuindo a luz, melhorava e a criança conseguia comer. Aline, verdade. É verdade, ele chega super animado lá com as coisas. Hoje foi um dia. Eu fui lá ver o que estava acontecendo, ainda fui pedir um pouquinho, para ele me dar um pouquinho do que ele estava preparando. E consegui, ele deixou eu pegar. Então é isso. Quando eu falo aqui do que eu fiz, eu evito às vezes até falar um pouco sobre alguns casos, e falo mais até na palestra, porque cada caso é um caso. A orientação, ela é individual, ela é individualizada. Não existe receita de bolo. É fazer isso, isso, isso e isso. Alguém fez isso com um filho, a outra fez isso com outro filho, e eu vou fazer com o meu também que dá certo. Perla, exatamente. Disfunção sensorial e comportamental. Hoje está muito mais comportamental, né? Verdade. Então, não é uma receita de bolo. O terapeuta, às vezes, posta uma foto ou traz isso de maneira para esclarecer o que é, porque nós precisamos falar, sim, sobre seletividade, nós precisamos, sim, falar sobre o trabalho da terapia ocupacional dentro da seletividade e de maneira até exclusiva das atividades básicas de vida diária. Precisamos falar, sim, sobre isso. E precisamos falar dessas causas, porque o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar com a disfunção sensorial, tá? Mas válido dizer também que quando a criança chega para mim e eu avalio, eu vejo as demandas, eu faço encaminhamentos para fonoaudiólogo. É de suma importância que o profissional saiba também encaminhar e entender o espaço do outro colega. Eu faço né, Fê? Eu faço o encaminhamento, deixa eu ver aqui, comer frutas, outras texturas, é por aí mesmo, Daiane, é o Dai, tá aí na frente da Dai, é por aí mesmo, a recusa das texturas,
tá? Precisa ser feito um trabalho em cima dessas texturas com ele, com seu filho. Procura um TO, viu? E aí, ou então um outro profissional que vai saber trabalhar e até te encaminhar. Quando eu digo isso, de tratamento, de orientação individualizada, eu falo também sobre encaminhamento, saber aonde a gente pode atuar e até onde é o nosso espaço e até onde é o espaço do colega. Quando eu estou atendendo uma criança que apresenta uma seletividade alimentar e que eu vejo que existe uma disfagia ou uma possibilidade de disfagia, eu preciso que isso seja avaliado, refluxo, eu encaminho para um colega, para um fono e peço uma avaliação. Quando eu vejo que existe a possibilidade também de existir uma questão no componente psicológico, eu encaminho para o psicólogo, tá? E quando eu vejo que aquela criança precisa de um nutricionista, existem crianças que chegam no consultório com um quadro de desnutrição, ou então eu vejo que aquela criança já está iniciando um período, um processo que ela está perdendo vitaminas, tem crianças que chegam com 13 anos, então estão crescendo e eu encaminho para o nutricionista. Eu tenho grandes parceiros que trabalham comigo dentro desse quadro de seletividade alimentar, que são pessoas de extrema competência, tanto nutricionistas, a Nutriped, se procurar, não sei se as meninas estão aí, como fonoaudiólogos, como psicólogos que trabalham comigo junto de maneira integrativa. Isso precisa existir. Cada um entende a sua função e todos trabalham juntos. Então, eu falei de coisas aqui que gente, aquela cara que eu faço, né? Quem me conhece sabe, gente. Encaminhamento. E não existe receita de bolo para tratamento. O trabalho é em equipe. Um profissional que entenda o lugar do outro, exatamente. O trabalho, muitas vezes, na grande parte, é em equipe. Existem fonos que já encaminham direto para mim, até as mães que foram encaminhadas pela Mariana, né, pela Megafonos, vão até dar uma acenada, vão falar, mostrar isso, o trabalho em equipe, isso faz a diferença. Às vezes o fono encaminha para o TO, a criança faz assim, bum, eu consigo trabalhar e ela consegue trabalhar. E papais e mamães, às vezes, não copiem o que o terapeuta, os terapeutas, a equipe está fazendo com o filho do seu colega. Converse com o seu terapeuta antes de fazer igual. Senta e pergunta, eu vi você estimulando as texturas, eu vi falando de texturas, eu vi uma amiga falou de luz, o que você acha? Pergunte para o seu terapeuta e confie no seu terapeuta e no que o seu terapeuta está falando também. É importante a confiança nesse profissional e pergunte. Porque é muito importante, tá, gente? Eu tô falando aqui, eu trouxe algumas coisas, a gente tá bastante tempo até aqui falando, eu tentei trazer coisas bem importantes aqui, um resumo, para ficar tudo muito claro e muito nítido sobre sobre a temática e sobre o que a gente está falando e o que a gente pode fazer. Antes de finalizar, tô chegando na hora de finalizar, hein, gente? Eu preciso que vocês prestem atenção, como a Fernanda está falando. Se a criança apresenta alergia alimentar, se essa criança tem alergia alimentar, se ela come algum certo tipo de alimento e tem uma reação depois, a pele, ou então uma dor de barriga, perceba se essa criança tem uma alergia alimentar, ou então, não apresenta nada, mas por desencargo de consciência eu vou levar um alergista. Certifique. Leve essa criança a um alergista, faça essa pesquisa se ele tem ou não tem uma alergia alimentar. Às vezes, algumas crianças na primeira infância que tiveram refluxo ou alergia alimentar, fizeram esse registro que ela come e sente dor, come e passa mal. Tá passando muito rápido, gente, sério, já vai fazer 50 minutos que a gente tá aqui. Certifique disso, porque a criança ela faz esse registro e às vezes ela vai, na primeira infância, ela vai crescendo e passando, vai demonstrando de novo essas reações. E vamos lá. E quais são as outras coisas que a gente precisa certificar e que a Fernanda tinha citado? Questões cardíacas, problemas cardíacos e respiratórios. Existe? Não existe? Que eu falei, lembra? Verdade, Fernanda, às vezes isso passa batido. Certifique. Alergia alimentar, problemas cardíacos e respiratórios. Rotina.
Certifique, olhe para sua rotina. Rotinas, às vezes, que a gente não consegue imaginar, gente. Criança comendo dentro da banheira. Gente, vamos ver essa rotina. Escreva sobre sua rotina. Que horas essa criança se alimenta? É irregular? E não, às vezes o que tem eu dou, eu não sei como é que eu faço, às vezes eu não faço nada. Gente, estamos vivendo numa geração fast, né? Fast food. Então, aquela comidinha, às vezes, muita gente não consegue fazer, não tem tempo para fazer. Vamos prestar atenção nessa rotina, geração fast, vamos parar um pouco, vamos lançar em um pare, presta atenção nessa rotina. Como é que tá a rotina do seu filho e como é a sua rotina? Como você estabeleceu a sua rotina para você, para o seu filho, para sua família? Como que é essa rotina? Como que é na hora da alimentação? iPad, celular, televisão. Gente, vamos evitar, né, colocar essas distrações para a criança na hora da comida. Ai, Ana Clara, mas ele só come se ele estiver jogando. Mas sempre foi assim? Você sempre deu esse estímulo para distrair, para alimentação? Ele nunca nem viu a comida? Então, olha, eu já sugeri aqui várias coisas para vocês. Eu tenho que ficar às vezes me controlando. Então, gente, escreva isso. Leve isso pro seu terapeuta, como que é essa rotina. Não tem hora certa para alimentar, ele não tem a mesinha dele de alimentação, como que são esses utensílios para alimentação, como que é a sua rotina, você chega em casa, você dá tudo que já está pronto, durante a sua gestação, como foi sua alimentação. Então, tudo isso influencia, tudo isso é importante. Pensem bastante na rotina, pensem bastante no gastro, pensem bastante em tudo que a gente falou hoje aqui, porque são detalhes e às vezes a gente trabalha com detalhes e isso tudo precisa ter muita atenção e ser repetido em casa. Eu vou dar uma olhada aqui, porque isso tudo precisa ser repetido, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, a questão motora. A criança ela pode apresentar uma disfunção motora. Eu falei como uma das causas, né? A criança ela pode apresentar uma questão motora, de disfunção motora ou de atraso motor, tá? Podendo ser global ou específico. Talvez até da avaliação do TO o fono possa avaliar e dizer melhor também sobre, tá? Gente, eu vou fechar aqui hoje o nosso momento. Depois eu vou tentar... Isso, Fê, dispraxia. Eu sou dessas, entendeu? Eu vou segurando as informações e as colegas vão soltando. Ai, que saudade de você, Fernanda. Nossa, você é uma pessoa muito especial, viu? Dispraxia, inclusive, é o nosso próximo tema, porque a gente colocou para votação na primeira live e as pessoas votaram em seletividade alimentar e dispraxia e eu joguei para enquete no Instagram e aí a seletividade alimentar ganhou disparado, né? Mas a briga foi um pouco feia, tá? De pessoas que participaram da enquete. Nossa próxima live será sobre praxis. A live vai ficar salva aqui 24 horas, né, disponível aqui, e eu vou salvar para jogar no YouTube. Bem lembrado. Para você, Tayane, você deve estar se perguntando por que agora você não tá mais. Importante que você tenha me lembrado disso, porque a gente tem um canal além do Instagram, a gente tem um canal no YouTube. Gente, se vocês não olharam ainda os vídeos no YouTube, sério, vocês precisam ver nossos vídeos no YouTube. A gente fala sobre introdução à integração sensorial, sobre os sistemas. O canal é Isto é Equipe A. Mas qualquer dúvida, olha aqui na bio, que vocês vão conseguir se localizar. E também tem o nosso blog pra galera que gosta mais de coisa escrita. Na outra live a galera falou que adora também coisa escrita, de material. Então... Amanda, agora que...
Oi, Amanda! Você deve estar se perguntando por quê. Gente, isso foi uma piada na minha graduação que eu vou levar pro resto da minha vida. É, então, eu vou encerrar aqui, gente. Eu gostei muito, 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 muito da galera que participou hoje. Muita gente empenhada mesmo e que tá lendo sobre. Todo mundo vai começar a rir agora. A galera que tá estudando. Isso aí, do canal é esse. Isto é Equipe A. Tá? Se vocês têm sugestão de tema, se vocês, além de Praxis, que é o próximo, manda pra gente. A galera que tá aí acompanhando sabe que a gente escuta, que a gente fala, que a gente vem aqui esclarecer e que estamos seguindo essa linha aí mais nas redes sociais. Eu tô aprendendo bastante com a ajuda da Ju, que tá me ajudando muito, porque eu não sou muito boa pra essas coisas, não. Essa equipe é demais. Amei. Ai, a gente tá adorando. E vocês podem falar, sugerir os temas, a gente escuta e coloca, bota pra frente. Quem quiser seguir os outros canais, sigam os canais, porque vocês vão conseguir ler, ver outros vídeos, entender mais sobre disfunção tátil, inclusive da galera que tava falando aí. O Pedro, verdade, o Pedro tá sendo muito legal, uma alegria. Vocês podem seguir e acompanhar a gente. A novidade que eu tenho para trazer para vocês é que janeiro, na época de férias, no final, nas últimas semanas de janeiro, a gente está vindo com uma programação de janeiro muito legal, inclusive grupos para papais e mamães, que são lá do consultório. Alguns cursos os papais e as mamães vão ganhar. Eu tinha até falado aqui na outra que seria um sorteio, mas aí eu conversei com a equipe, que essa equipe é demais e esses papais vão ganhar. Eu vou botar em breve o que esses papais vão ganhar, os papais lá do consultório, que estão lá com a gente, os pequenos. Então vocês vão ganhar uma coisinha bem legal em janeiro, para janeiro. O blog, verdade. Mas o que eu ia falar pra vocês? Eu não vou falar mais não, vou deixar pra surpresa pro pessoal que vai seguindo aí, vai assistindo, vai vendo e vai se surpreendendo. E para outros papais que não estão com a gente lá com as crianças, mas estão com a gente nas redes sociais, aguardem também que vem novidade por aí, vem coisa muito legal e muito boa. Eu tenho certeza que vocês não vão perder. Porque vai ter shiatsu. Vai, Perla. Olha, a Perla já tentando acertar as coisas. Olha só. Vai ter. Muita coisa legal tá chegando aí para 2019. Fiquem atentos e atenados. Eu vou deixar a live por agora. Eu espero ver vocês na próxima, viu? Eu espero ver todo mundo na próxima, viu? E é isso, gente. Adorei. Muito obrigada por tudo hoje. Eu não sei se eu esqueci de dar algum recado. Se alguém aí da equipe estiver online que eu esqueci, me avise. Porque, né, a pessoa que esquece tudo. E é isso, tá? Um beijo. Qualquer dúvida, estamos aqui. Isto é Equipe A, viu? Isto é estar próximo. Isto é Equipe A. Estamos com vocês. Os nossos e os que estão chegando, que são nossos virtuais, tá bom? Um beijo, espero que as informações tenham ajudado todos. Tchau, tchau!